Pode ser, irmãos. Amém. Abramos nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. E eu quero agradecer a Deus pela misericórdia, pela sua onibenevolência, de permitir que eu pudesse estar aqui contribuindo para essa escola bíblica de obreiros, pela vida do pastor presidente, pastor Emanuel Barbosa, todos os demais pastores. Trago saudações do meu pastor Paulo Freire, pediu para que eu deixasse um abraço no pastor Emanuel e também assim em toda a igreja. Eu vou ler o versículo de número 13 a seguir, e depois nós vamos ler Daniel, capítulo de número 12. Diz assim, versículo de número 13 a seguir: Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Pode tomar o seu respectivo assento. Vamos em Daniel capítulo 12. E você pode deixar também a sua apostila aberta. Daniel capítulo 12, o versículo escolhido como tema é o versículo de número 3. Diz assim: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os conduzirem muitos à justiça, brilharão como estrelas, sempre, eternamente. Como eu iria ministrar somente na quinta e na sexta, e Deus nos facultou essa oportunidade essa noite, eu queria discorrer um pouquinho sobre a escatologia no livro de Daniel, e daqui a pouco nós adentramos na nossa apostila. Tudo bem? Nós temos no livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo de número 6, este livro é histórico. Do capítulo 7 até o capítulo de número 12, ele é escatológico. Vou repetir: do capítulo 1 ao capítulo 6 de Daniel, há um contexto histórico. Do capítulo 7 ao capítulo de número 12, são apontamentos proféticos e escatológicos. Porém, existe uma porção de escatologia no capítulo de número 2, que está acoplado este contexto histórico. Daniel é aquele que, quando a Babilônia venceu uma batalha chamada Batalha de Carquemis, a Babilônia com Nabucodonosor e o capitão da guarda Nabuzaradã, eles venceram o Egito de Faraó Neco e venceram também a Assíria. Esta mesma Assíria era a maior potência naquele tempo, porque há 136 anos antes a Assíria havia levado o reino do norte ao cativeiro, que tem por capital Samaria. 136 anos depois, no ano 606 a.C., a Babilônia, os caldeus invadiram Jerusalém e levaram a classe nobre para o cativeiro babilônico. Entre eles estava Daniel, Misael, Ananias e Azarias. O Daniel, junto com os seus 3 amigos, foram colocados dentro do palácio. No ano 597, a segunda leva é levada para o cativeiro. Entre os 10.000 cativos está Ezequiel. Abra um parênteses: Ezequiel não foi levado na primeira leva. O Ezequiel é levado na segunda leva ao cativeiro babilônico. Só que enquanto a primeira leva tem Daniel dentro do palácio, a segunda leva tem Ezequiel fora do palácio,
porém às margens do rio Quebar. No ano 586, os caldeus invadiram a terceira vez. Nessa última invasão, o templo foi destruído. Saquearam os utensílios de ouro que foram colocados por Salomão, queimaram os muros de Jerusalém, que são os muros que futuramente Neemias vai reconstruir, e a glória foi embora para o Monte das Oliveiras, e Ezequiel, em Babilônia, teve a visão da glória enchendo o templo, mas a glória não encheu o templo para ficar, ele encheu o templo para ir embora, porque não encontrou um levita na brecha para que ela pudesse ficar. Então a glória foi para o Monte das Oliveiras. Enquanto Daniel, na primeira leva do cativeiro, está dentro do palácio, na segunda leva Ezequiel está às margens do rio Quebar, em Babilônia, fora do palácio. Mas Jeremias, na terceira invasão, ele não vai para Babilônia, ele fica em Jerusalém, onde vai escrever Lamentações. Aqui vai algo importante para as nossas vidas. Mesmo em meio ao cativeiro, Deus não perdeu o controle da história, porque Ele tem um Daniel dentro do palácio, Ele tem um Ezequiel às margens do rio Quebar, mas Ele tem um Jeremias em Jerusalém. Para você entender melhor, Ele tem um Pedro na Judéia, Ele tem um Filipe em Samaria, Ele sempre tem um Paulo nos confins da terra, Ele tem uma menina na casa do Naamã, Ele tem um José na casa de Potifar, Ele tem você aonde Ele te colocou. Não, mas a congregação que eu estou, segura, Deus não erra o plantio. Aonde Ele te colocou, é aí que Ele vai executar os seus grandes planos. Isso não é revelação. Talvez algum obreiro esteja pensando: e quando os homens erram ao meu respeito e me colocam num lugar que eu não deveria estar, não murmure. José também não pediu para estar no Egito, e os homens erraram contra ele, mas se tu tens o Espírito de Deus, se tu tens o Espírito de Deus, tu vai dizer como José disse em Gênesis 50:20: Deus tornou o mal em bem. Deus não errou ao teu respeito. No departamento que você está, naquilo que você lidera, fique tranquilo, Deus não errou o plantio. Ele colocou um para plantar, colocou um outro para regar, e fique em paz. Deus é aquele que continua dando crescimento. Não é sobre isso que eu quero falar. De repente o Nabucodonosor tem um sonho, no capítulo 2. Só que diferente de Faraó, ele tem o sonho, ele conta o sonho, é mais fácil de interpretar. O problema é que o monarca Nabucodonosor, ele tem o sonho, ele não conta o sonho, ele quer que revele o sonho e depois interprete. Arioque, o chefe da guarda, passaram um pregão em Babilônia procurando magos, astrólogos e adivinhos, procurando alguém que pudesse revelar e interpretar o sonho. Não encontrou ninguém. O Daniel está no capítulo 6, versos 10, orando com as janelas abertas, sentido a Jerusalém, porque eles acreditavam que Deus só habitava dentro do templo. Então ele procurava encontrar Deus olhando para Jerusalém com as janelas abertas, ou seja, ele está em Babilônia, mas o coração em Jerusalém. Ele está em Babilônia, mas a mente em Jerusalém. E o texto vai dizer que ele ora 3 vezes ao dia. Não precisa da glória porque ele não ora muito, ele só faz a lição de casa, porque todo judeu ora 3 vezes ao dia. Os muçulmanos rezam 5. Eu e você, não me pergunte como. Paulo disse que é sem cessar. Quando ele termina de orar, Deus deu a ele a revelação. E quando ele recebe a revelação, ele comparece diante do rei e diz: ó rei Nabucodonosor, vou parafrasear, tu sonhaste com uma estátua, a cabeça dela é de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, pernas de ferro e barro, e há 10 dedos. O que há de escatológico nessa estátua? Somente os 10 dedos, porque a cabeça de ouro é o reinado babilônico, o peito e o braço de prata são os medo-persas comandados por Ciro e Dário, que vai dominar os babilônicos. Mas o bronze de Alexandre o Grande, filho de Filipe o Macedônio, é a Grécia, que vai dominar os medo-persas.
Mas depois da morte de Alexandre o Grande, ele não deixaram um sucessor. Então o reino vai ser dividido em 4: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e também um outro chamado Antíoco. Desses 4, nós vamos ter futuramente aquilo que nós chamamos de triunvirato, que vem como Júlio César, Crasso e Pompeu, que é Roma. E Roma vai se tornar a maior potência mundial, que são as pernas de ferro e barro. Mas no ano 476 da era cristã, Roma vai cair. E os 10 dedos? Quando a igreja for arrebatada, no período tribulacional, a extensão do antigo império romano, com blocos de nações, irá surgir. E é daí que virá o anticristo. Quando Daniel termina de ver essa visão, a visão continua para ele e vem uma pedra. Só que a pedra, ela vem sem auxílio de mãos. E a pedra colide com a estátua se rompe e cai ao chão. A pergunta essa noite: quem é a pedra? E sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou latinizando, no inferno, ou nas ânsias da morte, não prevalecerão contra esta igreja. Quem é a pedra que vem sem auxílio de mãos? É Cristo. Para corroborar e atestar e ratificar este pensamento, Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 10, ele diz, parafraseando, que os judeus nasceram de novo quando deixaram as trevas do Egito, porque não há libertação se não houver o sangue do Cordeiro. Eu ouvi um aleluia, eu vou repetir: só há liberdade se houver o sangue do Cordeiro. Só há êxodo se tiver o sangue do Cordeiro. Eu nasci de novo através do sangue do Cordeiro quando eu deixei de ser escravo. Mas depois de nascer de novo, eu sou batizado nas águas. Aonde? No Mar Vermelho. Mas como eu sou pentecostal, aonde eu sou revestido de poder? Na coluna de fogo. Mas aonde eu tomo ceia? Quando o hebreu abrir a tenda, tem maná. Se fosse eu, desculpe demonstrar a minha fraqueza, eu iria pegar o maná de hoje, guardar lá na minha tenda, pegar o de amanhã e comer. Deus falou: se fizer, eu faço apodrecer lá na tenda. Porque se você guardar o de amanhã, amanhã tu não me busca. Como eu quero ensinar você a ser dependente no deserto. Jesus gostou da ideia e disse: o pão nosso não de amanhã, de cada dia. Aí Paulo diz: e eles bebiam de uma bebida espiritual, de uma pedra. Versículo 4: e a pedra era Cristo. A visão de Daniel é: a Babilônia passa, hoje é o Iraque. Os medo-persas passam, hoje é o Irã. Aquela Roma não existe mais. O que o Espírito está dizendo é que o reinado humano em cadeiras de madeiras tem prazo de validade. Governantes, presidentes, senadores têm prazo de validade. Reinos efêmeros e humanos passam, mas Daniel diz que quando a pedra vem, ele vem com um reino que subsiste eternamente. E quando esta pedra vem, na sexta-feira você vem, nós vamos explicar no dia da batalha do Armagedon, quando vir a pedra e vai destruir todos os reinos. Só que em Daniel capítulo 7, nós temos, dentro da revelação, uma imagem distinta, mas o significado da revelação é o mesmo. Enquanto no capítulo 2 de Daniel é uma estátua,
No capítulo de número 7 são 4 animais. O primeiro animal, um leão, Babilônia. O segundo animal, um urso, que faz este movimento. Os Medo e os persas, Ciro e Dário. O terceiro animal, um leopardo com asas, a velocidade com que Alexandre o Grande dominou. E pasme no que eu tenho a te dizer: Deus usa até impérios ímpios para a contribuição da sua igreja. Segundo Jeremias, filho de Ilquias, um sacerdote da terra de Ananote, no capítulo 25, versos 11, o cativeiro iria perdurar por 70 anos. Nós poderíamos questionar: por que o Senhor permite 70 anos de cativeiro? Vem a resposta: depois dos 70 anos, nunca mais houve idolatria em Judá, até os dias de hoje. Ou seja, quando Deus aperta, é porque Ele quer tirar de nós aquilo que incomoda a Deus. Quando os judeus foram levados ao cativeiro, a semente do Messias está em Babilônia. Mas a profecia é: a semente tem que nascer em Belém, segundo Miqueias capítulo 5, versos 2. Se a semente está em Babilônia, a semente tem que voltar para Jerusalém. Só que Ciro, quando assume o trono, eu não sei, não posso dogmatizar se foi Daniel, há quem diga que já velho, com quase 100 anos, compareceu diante de Ciro, isso é hipotético, disse: há 200 anos antes de você nascer, há uma profecia em Isaías 45, versos 1, que fala ao teu respeito. Ciro, meu ungido, irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro. Ciro entendeu que a profecia falara dele antes dele nascer 200 anos. Ele assinou o decreto, carimbou o edito com seu anel e permitiu que Zorobabel e Josué, filho de Josadaque, um tição tirado do fogo, retornasse depois dos 70 anos do cativeiro para reconstruir o templo, agora de madeira. Por que não de ouro? Porque o povo só vinha por causa do entretenimento do lado de fora. Agora Deus quer ensinar que o que mais vale é a glória da última casa do lado de dentro. Só que quando eles voltam, a semente volta também. Ou seja, Deus usa até os ímpios, talvez para nos empurrar para onde Deus quer. Aí vem Alexandre o Grande, e Aristóteles ensina Alexandre: se vencer com a força bélica, será fácil de você dominar. Mas se implantar a língua grega e a cultura grega, será mais fácil de você dominar os povos. Então Alexandre o Grande implantou a língua grega, e todos conheciam o grego. Pedro pode ser usado? Pode. Estudou pouco? Então prega na Judeia. Filipe e Betsaida conhecem um pouquinho de grego, vai para Samaria. Mas tem alguém versátil, por nome Paulo. E como todo mundo conhece o grego, então Paulo prega em grego. Alcançados 54 cidades, 32 países e 9 ilhas do Mediterrâneo. Alexandre o Grande não é tão grande assim. Quando Roma vem, Roma começou a pavimentar estradas, achando que era para eles dominar os outros povos. Mal sabiam que estavam abrindo caminhos para que de Antioquia saísse Barnabé e Saulo, para que na Macedônia saísse Paulo e Silas. Enquanto nós estamos aqui fazendo a lição de casa, Deus pode estar usando o ímpio lá fora para abrir caminhos para a tua igreja passar. Aleluia! E aí Daniel vê um quarto animal horrível e não tem na fauna, com 10 chifres. Os 10 chifres são os 10 dedos. O antigo Império Romano vai reviver. Detalhe: dos 10 chifres surge 3, e no meio dos 3 um chifre pequeno.
Esse chifre pequeno, naquele tempo, historicamente, Antíoco Epifânio, mas com uma projeção profética ao anticristo. E nós iremos falar provavelmente sobre ele amanhã. No capítulo de número 7 de Daniel, nós temos um apontamento escatológico nos 10 chifres. No capítulo 8 tem apontamentos proféticos e históricos. O carneiro e o bode. É a batalha entre a Grécia e os medo-persas, que os gregos venceram. E quando os gregos foram para a batalha contra os persas, pediram ajuda aos judeus. Mas os judeus não poderiam ajudar os gregos, não porque tinham algo contra a Grécia, mas porque eram gratos por Ciro. Então os judeus se ausentaram e disseram: não vamos para a batalha. Alexandre o Grande manda um recado: iremos passar por cima dos medo-persas, e quando eu retornar, não haverá poeira em Jerusalém. Quando ele termina de vencer os medo-persas, ele vem rumo a Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas orando, com medo, mas orando. Com medo, mas orando. De repente vem Alexandre o Grande, arrastando prisioneiros junto com seu exército. Quando ele olha para o sumo sacerdote, com as ombreiras, com o éfode, com as 12 pedras, com a mitra, com a lâmina escrita santidade ao Senhor, Alexandre o Grande se prostra e cai ao chão. O soldado não pode tocar no rei, ficou com medo, ousou a perguntar: o que está acontecendo, Alexandre? Ele levanta os olhos e diz: essa noite eu tive um sonho com Deus deste povo, e ele apareceu para mim como este homem, dizendo: não toque no meu povo. Oh, vou repetir: ninguém toca no povo de Deus. Estou sentindo a presença dele aqui essa noite. Sinta a presença do Espírito essa noite. Ninguém toca no povo de Deus. Alexandre pediu para sacrificar no templo ao Deus dos hebreus. Daniel capítulo de número 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Gabriel está dizendo a Daniel: qual é o povo de Daniel? O povo judeu. Qual é a santa cidade? Jerusalém. No capítulo 9, versos 24 ao 25, os 6 propósitos das 70 semanas de Daniel. Aí ele para e diz: 62 semanas, mais 7 semanas. Mas quando eu começo a contar, desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém, até que o Messias é tirado. Quem é o príncipe? É Cristo. Quando eu começo a contar, na saída da ordem para o povo restaurar Jerusalém. Neemias capítulo 2, versos 1. No cânone de Ptolomeu você compreende que é no ano 445 antes de Cristo. A palavra semanas em hebraico é shavua, a mesma expressão que aparece em Levítico 25, versos 8. As semanas são anos, não semanas de dias. 69 semanas vezes 7, 483 anos. Mas como o calendário judeu é lunar e não solar, são 173 mil dias, e podemos dizer 173.880 dias. Vai chegar no ano 32, quando o Messias é tirado.
Então virá o povo do príncipe, e o príncipe que há de vir fará aliança com muitos por uma semana. Preste atenção aqui. O povo do príncipe que há de vir não pode ser os judeus, porque eles vão dizer que se cumpriu no ano 70, mas quem destruiu Jerusalém no ano 70 não foram os judeus destruindo os judeus, foram os romanos. O povo do príncipe que há de vir, ou seja, o anticristo não será muçulmano, ele vem da extensão do antigo império romano revivido, ele vem da Europa, e ele vai assinar um tratado de paz com Israel por uma semana, semana de anos, ou seja, se cumpriu 69, e por que não se cumpriu a 70ª última semana? Porque quando Israel rejeita Cristo, então agora o plano vem para a igreja. Enquanto a igreja estiver na terra, a última semana está paralisada. Mas quando a igreja for retirada, começa a contagem da última semana. A última semana são 7 anos. Mas as 2 testemunhas irão profetizar por 42 meses, 3 anos e meio. A mulher vestida de sol que pisa sobre a lua vai fugir para o deserto por 1260 dias, 3 anos e meio. Ou seja, na metade da semana de 7 anos, 3 anos e meio, o tratado de paz é rasgado. Então há uma perseguição contra Israel. Não vou me estender, até porque se eu contar tudo hoje, amanhã você não vem. Mas preste atenção que algo fascinante. No ano 70, quando os judeus, na diáspora, saíram de Jerusalém para habitar em outros lugares geográficos, segundo Tácito e segundo Flávio Joséfo, ainda que eu ache essa conta absurda, vão dizer que 1.100.000 judeus morreram. 500 cruzes eram fabricadas por dia no ano 70 depois de Cristo, para crucificar os judeus. Só terminou a crucificação porque acabou a madeira. Mudaram o nome de Jerusalém para Hélio Capitolina. E por que Satanás com o intento de mudar o nome? Se Jerusalém perde o nome, logo a profecia não é verdadeira e não há veracidade. O que ocorreu? A região de Jerusalém perdeu o nome. Aquele lugar foi habitado pelos bizantinos, pelos mamelucos, pelos otomanos, pelos cruzados e por fim pela Grã-Bretanha. Mas no ano de 1897, austro-húngaro, um judeu chamado Theodor Herzl, ele convoca um movimento sionista com mais ou menos 190 judeus. E nessa reunião ele disse: quem viver verá, Israel voltará a ser nação. 50 anos depois, ele já falecido, ele não pôde contemplar com seus olhos, mas a causa de Israel foi pleiteada na ONU. Houve a votação na ONU, alguns países se abstiveram de votar com medo da perseguição, porque Israel do tamanho do Sergipe, no centro do mundo, e Jerusalém no centro de Israel, e o templo no centro de Jerusalém, e o lugar santíssimo no centro do templo, Deus escolheu lá para habitar. Destruíram Jerusalém, mudaram o nome, colocaram outros povos lá, mas se esqueceram que era a menina dos olhos de Deus. No ano de 1948, 14 de maio, David Ben-Gurion assumiu um púlpito e proclamou: Israel volta a ser nação. O que eu tenho a ver com isso? O Vale dos Ossos Secos se colocou de pé. Mas por que não marcha? Se colocar de pé é uma coisa, só pode marchar se houver outras duas. O texto de Ezequiel 37 é para Israel. Posso usá-lo para aplicar lições para a nossa vida?
Se sim, diga amém. Amém. O texto é para Israel, mas vou aplicar lições. O que tu vês, Ezequiel? Vejo ossos, eu vejo membros. O que tu vês, Ezequiel? Eu vejo pele, eu vejo aparência. O que tu vês, Ezequiel? Vejo carne, movimento. Fala por irmão, cutuca 2 ou 3, levanta a mão e dá glória. Se não der glória eu não prego, se não der glória eu vou embora. Tem carne, tem movimento. O que tu vês? Vejo nervos, tem bastante obreiros. Tem ossos, tem membros, tem nervos, tem obreiros, tem pele, tem aparência. Tem carne, tem movimento. Mas por que não marcha? Porque se não tiver a palavra profetizada, e o Espírito Santo é o vento dos 4 cantos, pode ter membro, pode ter obreiro, pode ter aparência, pode ter cutuca irmão, chacoalha 2 ou 3, se não tiver a palavra e o Espírito Santo de Deus, não vai marchar. Porque há 111 anos estamos de pé, pregador? Porque não trocamos púlpito por latão. Porque não apagamos luz e acendemos fumaça para trazer o Espírito. Porque não trazemos pregadores coach, contadores de piada para trazer entretenimento para a igreja. Nada contra, não pintamos nossa igreja para atrair ninguém, porque há 111 anos nós sabemos. A palavra de Deus ainda nos sustenta. A presença do Espírito ainda movimenta o teu povo. Se prepare para marchar. Não deixe seu ministério entrar em modismos. Faça seu dever de casa com oração e jejum, palavra e presença. Só isso é necessário, só isso nos sustenta. 1948, o Vale dos Ossos Secos se colocou de pé. Israel voltou a ser nação. Mas só tem presença se houver arrependimento. Então prepare-te, ó Israel. Israel não é igreja. Prepare-te, ó Israel, porque ainda vai ter um encontro com Cristo. Mas em 1948 se cumpre a profecia de Isaías 66 versos 8. Segura. Poderia uma nação nascer em um só dia? Poderia uma nação nascer de uma só vez? Mas Sião está de parto e já deu luz aos seus filhos. Deus não rejeitou Israel. Israel rejeitou a Deus. Mas Romanos capítulo 11 versos 26. E todo Israel, ainda seja uma hipérbole, um recurso hermenêutico de exagero, mas todo Israel será salvo. Porque é uma profecia a este povo, e este povo ainda tem que tomar posse do reino prometido a Davi e da terra prometida a Abraão. Talvez você esteja pensando, mas o reino não é agora. Estamos equivocados. O reino espiritual está em nós, mas o reino físico e terreno
ainda vai se cumprir. Quando Deus disse a Abraão: sai da terra da parentela da casa dos pais e vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Quando Abraão vai sair, você percebe que Deus sempre com Israel nunca trabalhou com lógica. Deus sempre trabalhou com Israel em meio à improbabilidade. Até porque quando Deus chama Israel para ser nação, Ele chama através de Abraão. Mas Abraão é de uma família idólatra. Peguem isso aqui, irmãs. O ventre que ele usou para formar a nação é um ventre estéril. Aleluia, você vai dar agora. Todas as vezes que Deus mudou o curso da história, Ele usou um ventre estéril. Quando Ele precisava de uma grande nação, do ventre estéril de Sara, esposa de Abraão, nasceu Isaac. Quando Ele precisava de um avivamento em Israel, de um ventre estéril de Ana, esposa de Eucana, nasceu Samuel. Quando Ele precisava de um libertador na tribo de Dan, o ventre estéril da esposa de Manoá, nasceu Sansão. Quando Ele precisava de uma voz para clamar no deserto, de um ventre estéril de Isabel, esposa de Zacarias, nasceu João Batista. Mas quando Ele queria salvar uns homens que não valem nada como nós não valíamos, eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e seu nome será chamado Emanuel. Debaixo da autoridade do Espírito, eu vou dizer para alguns aqui essa noite: o teu ministério não veio por meio de lógica, o teu ministério é em meio à improbabilidade de Deus. Olhem para cá, senhores. Abraão tinha riqueza, Abraão tinha servos, Abraão ele tinha animais. O que Abraão não tinha? O que Deus prometeu: a terra. Existe uma tensão teológica aqui, porque alguns desajuizados acham que Deus ele atesta movimento sem terra. Coisa nenhuma. Deus não tomou terra dos cananeus, a terra foi conquistada. Deus não toma nada de ninguém, até porque a terra é dele. Mas quando a terra foi conquistada? Quando Sara morre. Quando Sara morre, os filhos de Et chegaram a Abraão e disseram: nós vamos dar um pedaço da terra de Hebrom, para que você enterre a tua morta. O texto diz que Abraão se levantou e disse, vou parafrasear: eu não quero a terra dada para sepultar a minha morta. A terra era politeísta. Naquele tempo, a escritura não era um papel. A escritura naquele tempo era um sepulcro. Se você for hoje em Hebrom, que é dentro de Jerusalém, mas hoje é dominado pelos palestinos, ali há vendas naquele lugar, um ponto turístico, e é o sepulcro ali de Abraão. E há uma placa: aqui foi sepultado Abraão e mais 6 pessoas da sua família. Abraão, quando ele disse eu quero comprar por 400 ciclos de prata, ele sabia que comprando o sepulcro, a terra logo era dele. Abraão tinha tudo, até o momento só não tinha promessa. Talvez se fosse você no meio do luto, abandonava tudo e voltava para a terra de Ur. Em meio ao luto ele se levantou e conquistou algo que até o momento ele não havia conquistado. Deus pode estar usando o luto, a dor e a adversidade para você conquistar algo que até o momento você não havia conquistado. O sepulcro de Sara é a garantia da terra de Canaã. O sepulcro de Sara deu o direito da terra ser de Abraão e do povo judeu. Glória a Deus, você vai dar agora. Mas se você for em Jerusalém, lá também é um sepulcro. O sepulcro de Sara em Hebrom é o direito da terra.
mas há um sepulcro vazio. E lá não está escrito: aqui foi sepultado Abraão. Lá está escrito: ele não está mais aqui. Se o sepulcro de Sara dava o direito da terra de Canaã, o sepulcro vazio nos dá o direito de uma nova terra e um novo céus para todo sempre. Araba chorebe que mandará. Só que Canaã é a terra do descanso, sim ou não? Canaã é descanso, sim ou não? Não. Até você ler Hebreus 4 era. O autor aos Hebreus vai dizer que quando os hebreus chegaram em Canaã por Josué, eles não alcançaram o descanso. Aí o autor aos Hebreus diz: se eles tivessem alcançado o descanso, Davi não teria dito um outro dia depois desse, que não alcançaram o descanso. Mas resta para o povo de Deus, diz o autor aos Hebreus, um descanso e um repouso. Não entendi, vai entender agora. Você não descansa em um dia da semana. Você não descansa em um lugar geográfico. O seu descanso está numa pessoa. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando haverá o cumprimento da aliança abrâmica e da aliança davídica do reino eterno? No milênio, nós vamos chegar lá. Você já deu bastante glória, introdução agora. A escatologia bíblica é um dos assuntos mais fascinantes, enigmáticos, que tem culminado em acirrados debates por conta de escolas de interpretações. Mas a escatologia bíblica, ela tem a sua importância e a sua definição. Eu destaquei 3 pontos, mas todo estudante aqui poderia pontuar 4, 5, 6, ou até pontos diferentes do meu. Aqui é um pensamento meu. O estudo escatológico tem sua importância em 3 premissas. Ou seja, você veio aqui hoje, e se alguém lhe perguntar qual a importância de estudar escatologia bíblica, primeiro, porque você tem que estar preparado para responder. É verdade. A quem lhe perguntar a razão da tua esperança. Que esperança é essa? Tito capítulo 2 versos 13, a bendita esperança. Então 1 Pedro capítulo 3 versos 15, se você até quiser anotar, eu não vou ficar abrindo a Bíblia, porque escatologia bíblica é um assunto muito vasto. Eu quero concatenar todos os eventos cronologicamente. Se a gente for lendo os textos, eu não vou conseguir encerrar tudo que eu quero. Então eu vou citando os textos para você, como bereano, anote, depois você ratifica aí na sua casa para ver se está certo. 1 Pedro capítulo 3 versos de número 15, Pedro diz assim: antes santificai a Cristo em vosso coração, para que nós estejamos preparados, olha que interessante, preparados para responder a quem lhe perguntar a razão da esperança. O que Pedro está dizendo é: eu preciso estar pronto para responder a quem me perguntar. Por exemplo, você está lá no trabalho, na faculdade, na escola, na congregação que você dirige, e aí chega um jovem dizendo: olha, eu li no capítulo 4 do Apocalipse, no versículo 5, 7 Espíritos de Deus diante do trono. Mas no capítulo de número 5, versículo de número 6, diz que os 7 Espíritos de Deus é enviado para a terra. Aí ele te faz 2 perguntas. A primeira: quem é os 7 Espíritos de Deus? Segunda: por que no capítulo 4 está diante do trono? E por que no capítulo 5 foi enviado para a terra?
Aí ele pergunta: há consciência após a morte? Nós vamos nos conhecer após o arrebatamento? Aí ele te pergunta: quem é a besta da terra? Quem é a besta que sobe do mar? Quem é a antiga serpente e o dragão? Quem é a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua? Quem são 144 mil? O que Pedro está dizendo é que nós precisamos estar preparados para responder a quem perguntar a razão da nossa esperança. É verdade, Senhor. Vou te confrontar, mas eu lhe amo. Sabe por que você ainda não tem essas respostas? Porque a gente ensaia muito no meio da semana para cantar no domingo. A gente canta muito, mas se debruça nas escrituras pouco. Pedro está dizendo: esteja preparado. As nossas vigílias eram horas e horas de oração. Hoje é música. Os ensaios de ciclo de oração era oração. Hoje a gente fica ensaiando para se apresentar para homens no domingo. Esteja preparado para responder a quem perguntar a razão da esperança. Por que eu devo estudar escatologia? Qual a sua importância? Primeiro, porque eu tenho que estar preparado. Segundo, porque é um estudo consolador. Lembra que eu li aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 ao 17, e não li o 18, porque o 18 é agora. Paulo, quando na segunda viagem missionária ele vai com Silas para a Macedônia, o primeiro membro da igreja da Macedônia de Filipos é Lídia, depois aquela menina que tinha um espírito de adivinhação, depois o carcereiro e toda a casa dele. Ele sai dali, passa em Anfípolis e Apolônia, não prega, e ele chega em Tessalônica, prega por 21 dias, ou seja, 3 sábados, e funda uma igreja. Depois ele sai dali e vai para Bereia, de Bereia ele vai para Atenas, no Areópago, e de lá vai para a Grécia e fica 1 ano e 6 meses. Aí ele recebe notícias dessas igrejas. Quando Paulo escreve 1 Tessalonicenses, ele está dizendo o seguinte: ó vós Tessalonicenses, parafraseando, eu sei que vocês estão passando por tribulações e provações na vida. Aí o que Paulo fez? Vamos fazer uma campanha de 7 dias. Não. Ele falou sobre a esperança daquele que morre, a esperança daqueles que serão arrebatados. Aí ele para e diz: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Testando: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? E o quê? Quando você diz as demais, os pregadores neopentecostais triunfalistas dão um pulo de glória a Deus, porque Jesus não disse as demais. Se você disser as demais, você está prometendo aquilo que Jesus não prometeu, é por conta sua. Jesus disse: buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, como eu ouvi aqui, e todas estas está limitando você restritamente dentro do contexto. Qual é o contexto? Comer, beber e vestir. Isso eu garanto. Quando Paulo diz consolai-vos uns aos outros com estas, ele está dizendo: estas é a que eu disse no contexto. Se você está passando por provação, ou tem um irmão seu passando por perseguição, dê um abraço nele depois do culto e diga: Jesus vai vir buscar a igreja, irmão. A escatologia é um estudo consolador para as nossas vidas. Terceiro ponto: a escatologia produz dentro do nosso coração coragem para enfrentarmos o século presente. Quanto mais eu conheço as coisas futuras, arreda qualquer preocupação e traz uma coragem dentro de nós. Primeiro, Paulo está na segunda prisão, não na primeira, onde ele escreve 4 cartas e recebe visitas. A última prisão de Paulo
Ele sabe que a qualquer momento virá um soldado com uma tira de couro com o nome Shaul, que é Saulo. Vai chamar Paulo pelo seu nome. A mando de Nero, há um gladil romano do lado de fora da masmorra, que segundo a tradição é onde Paulo vai perder a cabeça. Paulo está a minutos de enfrentar a morte. O que faz um homem, sabendo que a qualquer momento ele vai perder a cabeça, escrever 2 Timóteo capítulo 4 versos 8, desde agora, a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Qual é a convicção de Paulo? Ó morte, onde está a morte e a tua vitória? Ele sabe que a morte é um passaporte para levá-lo mais perto de Jesus Cristo. Entre os pré-reformadores, como João Hus, Savonarola, Lutero, Pedro Valdo, João Hus, se veste de uma veste negra, colocado à exposição de vergonha e escárnio pelos romanos, colocaram um chapéu sobre a sua cabeça, com palavras de herege, e foram queimar o seu corpo. Mas antes queriam arrancar a sua cabeça. João Hus disse: vocês podem arrancar a minha cabeça, mas não podem impedir que o Senhor coloque nela uma coroa de glória. Estou morrendo com vestes negras de um herege, mas nada me impedirá de vestir vestes de linho finíssimo, puro, que são as justiças dos santos. A palavra escatologia é derivada de duas palavras gregas, eschatos ou eschaton. Eschatos, que vem de escatologia, essa palavra eschatos ou eschaton significa últimas coisas, derradeiro. Mas a palavra logia vem de logia, de logos, significa estudo, conhecimento, tratado, doutrina. Quando você diz eu vim estudar escatologia, eu vim aprender a doutrina ou ter conhecimento da doutrina das últimas coisas. Você vai para casa sabendo hoje, eu vim estudar a doutrina das últimas coisas, que tem por definição grega escatologia. E se alguém lhe perguntar, foi legal? Você vai dizer, claro, porque há uma importância em estudar escatologia. Eu vou te dar só 3 pontos. Primeiro, 1 Pedro capítulo 3 versos 15, porque eu tenho que estar preparado para responder a quem perguntar a razão da esperança. Que esperança é essa? Tito 2,13. E 1 Tessalonicenses 4,18, o segundo motivo é um consolo: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E aí você vai embora. Ele vai dizer assim, mas e o terceiro ponto? Você diz, eu não vou contar tudo, até porque senão amanhã você não vai. Mas você sabe que o terceiro ponto é que quando eu estudo escatologia, aflora dentro de mim a coragem. Vamos entrar aqui nesse ponto importante, Apocalipse e métodos de interpretação do Apocalipse. Eu vou entregar ali para 9:10, 9:15, e aí nós vamos, a partir de amanhã, estudar destino da alma dos ímpios, destino da alma dos justos, arrebatamento da igreja e tribunal de Cristo. Na sexta-feira, bodas do Cordeiro, tribulação, propósito da tribulação, selos, trombetas e taças, 144.000, 2 testemunhas, mulher vestida de sol que pisa sobre a lua, besta que sobe da terra, besta que sobe do mar, antiga serpente e o dragão, batalha do Armagedon, milênio, Gog e Magog, juízo final e novos céus e nova terra. Apocalipse, métodos de interpretação do Apocalipse. Bom, a palavra Apocalipse, nós, a grosso modo, nós temos por tendência a dizer é revelação. Sim, revelação. Mas a palavra tem o sentido de descortinar, desvendar, descobrir. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Não dá para separar a profecia da pessoa. Cristo é a pessoa e a profecia é dele. Sem Cristo não há cumprimento. Então não há
como destoar a pessoa da profecia. Então Cristo no Apocalipse não é secundário, Cristo é o tema central. Na verdade, o Antigo Testamento é a preparação para Cristo, os Evangelhos é a manifestação de Cristo, Epístolas paulinas e gerais, a explanação de Cristo, Atos, a propagação de Cristo, e Apocalipse, a consumação de Cristo. O Apocalipse tem 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras e 9 perguntas, 7 bem-aventuranças. Neste livro aparece 46 vezes a palavra trono, 37 vezes a palavra rei, 30 vezes a palavra cordeiro e 28 remetendo a Cristo, e 24 vezes a palavra adoração, para dar glória agora, não porque sou motivado a isso, mas porque não tem como. Olha isso, porque Cristo é o cordeiro que foi morto e reviveu, mas é o rei que está sentado em seu trono, digno de ser adorado. A palavra revelação no grego é tirar o véu. Imagine aqui se nós tivéssemos um véu aqui, vocês aí não estariam enxergando o que está aqui. Revelação é tirar o véu, para que João enxergue o que está do outro lado do véu. Uma lição prática para a gente entender, usando um texto do período veterotestamentário. O nome Ló, em hebraico, é véu. Quando Deus chama Abraão no capítulo 12, Abraão não teve nenhuma visão, até o capítulo 15, por quê? Porque levou quem não era para levar. O véu impede você de enxergar. Ensinador assembleano, ele é diferente. Se é só um ensinador não assembleano, eu já continuo. Mas como o ensinador é assembleano, eu tenho que aplicar. Quando você leva na caminhada da fé quem não era para levar, é um véu que está impedindo Deus de te mostrar coisas maiores. Quando Abraão entendeu, capítulo 13, ele tirou Ló. Capítulo 15, Deus falou com Abraão em visão. Apocalipse é tirar o véu, para João enxergar as coisas futuras. Detalhe, revelação de Jesus Cristo dada por Deus. Deus deu a revelação a Cristo, e Cristo deu a revelação a um anjo. No Antigo Testamento a palavra malach, que é anjos, aparece 109 vezes. A palavra angelos no grego, anjos, aparece no Novo Testamento 175 vezes. Só em Apocalipse 67 vezes. Das 175 vezes, somente 6 a palavra angelos é direcionada a homens, como João Batista, o mensageiro, é um homem. As demais, todas relacionadas a seres celestiais. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 5 e 6, quando Jesus nasceu, quem o adorou? Quem o adorou? Mas em Mateus capítulo 4, versos 11, quando ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, quem levou pão? Só que em Lucas 22, versículo de número 43, quando ele está no Getsemane em agonia, quem foi o consolar? Só que em Mateus 26, verso 53, quando ele saiu do Getsemane, quem disse que tinha 12 legiões de anjos que totalizam 72 mil anjos? Jesus. Mas em Mateus 28, verso 5, quem disse às Marias domingo pela manhã que ele ressuscitou? Os anjos. Só que em Atos capítulo de número 1, versículo 9, 10 e 11, quem disse, varões galileus, este mesmo que vocês viram subir, em breve ele voltará? Os anjos. Mas para propagar o evangelho ele não quer 12 legiões de anjos, começou com 12 homens imperfeitos, mas quem começou a boa obra é fiel para terminar. A revelação dada por Deus a Cristo, de Cristo a um anjo, de um anjo é passado a quem? A João. E João as testificou e notificou. Bem-aventurados aqueles que leem, os que ouvem, os que guardam as palavras da profecia e o que nela está escrito, porque o fim está próximo.
E aí o João traz uma saudação em Apocalipse: graça e paz, da parte daquele que era, que é e que há de vir, o princípio e o fim, o alfa e o ômega, dos 7 Espíritos de Deus e de Jesus Cristo. Segura, a fiel testemunha, o soberano dos reis da terra, aquele que nos amou e com teu sangue nos lavou, e o primogênito dentre os mortos. Pregador, como ele pode ser o primogênito dentre os mortos, se no período veterotestamentário houve 3 ressurreições que antecederam a dele, e houve 3 ressurreições antes da cruz, do filho da viúva de Naim, da filha de Jairo e de Lázaro? Todos morreram, ressuscitaram, mas morreram novamente. Ele é aquele que ressuscitou para nunca mais morrer. Existem 4 escolas de interpretação do livro do Apocalipse. Quantas? A primeira, idealista. Não sei se está na ordem, tá? Não está, mas tudo bem. A primeira, idealista. A segunda, preterista. A terceira, historicista. E a quarta, futurista. Não importa a ordem, tudo bem? Eu vou explicar amanhã cada uma delas. O que é a escola idealista? Como o idealismo interpreta o Apocalipse? Por isso que há muita confusão. Como o historicista interpreta? Como que os preteristas interpretam? E como nós, futuristas, interpretamos? Não vou contar tudo hoje, senão amanhã você não vem. Mas só para aguçar o seu sentimento pelas coisas futuras, do capítulo 1 ao 3 do Apocalipse, ele é o rei e o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 4 e 5, ele é o cordeiro entronizado no trono. Do 6 ao 18, ele é o juiz de toda a terra. No 19, ele é o rei glorioso, que virá com este irmão e essa irmã que está do teu lado.